bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha, galera ligada no Histórias de Cego. Sejam bem-vindos ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida com outros olhos e enxerga o mundo de um jeito diferente. Já curtiu o canal? Já se inscreveu? Já curtiu o vídeo? Já compartilhou? Já comentou? Sejam bem-vindos, então, ao nosso vídeo hoje, dia 15 de outubro, dia do mestre, dia dos professores. Alguém já disse, não fui eu, não sei quem disse, eu não procurei, mas certamente não foi eu que inventei a frase. A gente mede o nível de desenvolvimento de um país, de um povo, de uma sociedade, pela forma como esta sociedade, este povo, este país trata seus professores. E é exatamente isso. Nesse dia 15 de outubro, eu queria fazer uma homenagem aos professores, contando um pouquinho como foi minha relação ao longo da minha vida com os professores. Eu estudei numa escola de cegos durante todo o meu primeiro grau, e eu tive professores, alguns eram cegos, outros não. As pessoas sempre perguntam, mas você, cego, só tem professores cegos? Então, na escola onde eu estudei, alguns professores eram cegos e outros tinham alguma deficiência e a maioria até, acho que metade, não tinha deficiência nenhuma. Mas como era uma escola de cegos, todos os professores tinham obrigatoriamente que saber braille. A gente, nos primeiros anos da escola, a turma era muito pequenininha, eram 5 alunos, só cegos. A partir da 5ª série, que agora é o 6º ano, juntava e estudava 5 cegos e 5 pessoas com deficiência visual, que tinham um pouco de visão. No resto, nosso ensino era em braille, né? Eu vou fazer depois um vídeo contando como que eu aprendi braille e tudo mais, que vocês estão perguntando bastante. E a gente era adolescente, era criança, então a gente brincava muito com os nossos professores. Eu lembro que na minha 3ª série, devia ter 10, 9 anos, a nossa professora era cega total, e a gente também. Então a sala todo mundo cego, acho que a gente ficava até no escuro lá. E aí a nossa brincadeira era apostar quem conseguia entrar debaixo da mesa da professora sem ela perceber. Então ela tava lá explicando as coisas e tal, tava eu, meus amigos, a gente, e aí cara, vamos lá. E aí eu me rastejava, eu era pequeno, aí teve uma vez que eu tava quase chegando debaixo da mesa dela, ela me chamou, Marcos, quanto é 4 mais 4? Aí eu tive que sair correndo, professora, é tanto. E aí a gente fazia essas apostas. Quando a gente cresceu um pouquinho mais, 6ª série, não, 6ª série a gente era terrível. A gente tinha uma professora de história, Dona Manhá, falecida, ela já devia ter seus 70 e poucos anos na época, e ela não enxergava, mas o pior é que ela era o que a gente chamava de metida a enxergar. Ela enxergava bem pouquinho, mas ela achava que chegava muito. Então ela dava aula, e ela dava aula andando de um lado para o outro da turma. E a turma era pequena. Então teve um dia que 2 amigos meus, um de cada lado da turma, resolveu ligar o Walkman. Na época a gente tinha Walkman, era a coisa mais moderna do mundo, um radinho de Walkman, e a gente, eles ligavam o Walkman para sair o som pelo fone. Então ficava aquele chiado distorcido. Então um amigo numa ponta ligava o Walkman, a professora esperta ia lá andando rapidão, aí quando chegava perto, o meu amigo baixava e o amigo da outra ponta ligava o Walkman e o som saía pelo fone. E ela não querendo dar o braço a torcer, então ela ficava andando de um lado pro outro, ela tinha uma voz curiosa, ela ficava assim, os hebreus eram o povo que vivia na região que hoje é Israel. E o fone de um lado e ela correndo rapidão. Aí um menino baixava, o outro do outro lado, e ela ficou 10 minutos assim. Era engraçado também, porque chegou na festa junina, né? E a gente botou aí foi a turma toda, botou um estalinho assim no chão. E claro, ela ia pisar em algum momento, porque ela dava aula andando de um lado pro outro da sala. E a gente lá, 12, 13 anos, e ela andando, explicando história, não sei o quê. E um amigo meu que enxergava um pouquinho narrando. Lá vai. Agora vai. No meu ouvido, assim, eu vibrando, torcendo. E ela passou meia hora de aula e a senhora não pisou no estalinho. Não pisou. Aí daqui a pouco uma aluna que enxergava ficou com um pouco de pena. A aluna tinha deficiência visual, mas enxergava um pouco. Ela levantou para tirar o estalinho. Quando ela foi tirar, ela estourou o estalinho. A professora deu uma bronca nela. Logo você, aluna mais comportada da turma, estourando o estalinho, isso é uma vergonha. Dona Maiá, não era ela não. Foi a gente que botou uma arapuca, ela tentou salvar a senhora. E a arapuca também era nas provas, né? Ela tinha uma mania de fazer prova oral. Ela achava que era prova que ninguém podia colar. Então a gente sentava do lado dela na mesa, a mesa da professora, que era um pouco distante das outras carteiras, né? E a gente tava lá e tal, quem tinha estudado, ela fazia 5 perguntas sobre a matéria e você tinha que responder na hora. Em geral, ela fazia a pergunta baixo ou em meia voz. Por exemplo, quem descobriu o Brasil?
Vamos dizer que eu estava do lado dela e não sabia. Então eu ficava enrolando. Pô, dona Maia, me dá aí mais um tempinho. Não, um tempo. Não, meu filho, é fácil essa pergunta, nós estudamos. E eu ficava pedindo tempo. Por que eu ficava pedindo tempo? Porque nisso, outra pessoa, outro aluno da turma, e tinha escutado, estava escrevendo a resposta no papel. Então eu ficava ela do meu lado aqui, e eu ficava com outro braço estendido, assim. Espero que esteja dentro do foco. Um abraço pro meu leitor que falou que fica enjoado com o celular tremendo, com o celular, o vídeo tremendo, né? Ficava com o braço esticado assim, até de repente chegava um papel na minha mão. E eu enrolando ela. Daqui a pouco, do nada, o papel na minha mão, eu li em braille. Lembrei, dona Maia, Pedro Álvares Cabral. Muito bem, meu filho, muito bem, eu sabia. Você sabia a matéria, dava pra ver que você sabia a matéria. Muito bom, muito bom. E a gente colava pra caramba assim, e ela falava, esse tipo de prova eu sei que não dá pra colar, é pra testar se a pessoa sabe. Eu na verdade, sinceramente, eu sempre gostei de história, então eu não era dos que colava, eu era dos que passava cola, mas a gente brincava muito, a gente zoava muito. Fora as guerras de bolinha de papel, as folhas em braille são folhas mais grossas, né? Então a gente acabava de escrever, às vezes já tinha corrigido exercício, a gente jogava pra jogar fora as folhas, a gente fazia a lixeira de cesta de basquete. Eu lembro muito que estávamos eu e um amigo brincando de cesta de basquete. A cesta ficou toda cheia, a cesta de lixo, então esse amigo pegou a cesta de lixo e foi jogar na gaveta de novo pra gente poder recomeçar a brincadeira. Aí nisso chegou uma professora que enxerga. Ah, eu vi você! Aí ele já tinha jogado tudo na gaveta. Vai ter que botar uma por uma de novo no lixo. Aí ficamos a gente botando as folhas dentro da gaveta de novo na cesta de lixo e... Enfim, contei tudo isso para saber que a gente teve uma infância normal, né, como eu falei no outro vídeo, e que Dona Maia, a senhora foi uma excelente professora, apesar das brincadeiras. Aprendi muito com a senhora sobre história e, gente, história é uma ciência muito importante, porque quem esquece história é condenado a repeti-la. E aqui, ó, sempre um livro na mão, menos armas, mais livros. O livro traz a sabedoria, como no meu colégio Pedro II, o hino do colégio Pedro II, né, onde eu estudei o 2º grau, aí já não era uma escola para cegos, era vivemos para o estudo, soldados da ciência, o livro é nosso escudo e arma a inteligência. Então, gente, nesse dia do professor, queria agradecer a todos os professores que passaram pela minha vida, desde os professores do CA, a tia Glorinha, os professores do ensino fundamental, do ginásio, também do Colégio Pedro II, da universidade, meus professores de educação física, o Ramon, o Fausto, o Gabriel, o Secom, que sempre apostaram na gente, jogar futebol. E a gente, como eu falei, né, a gente é uma pátria que precisa muito de educação. Então, vamos valorizar nossos professores. E quando eu falo valorizar professor, gente, não é só o salário que o governo paga. Eu sei que tem muitas crianças que assistem História de Cego. Valorizar professor é respeitar o professor, é ajudar o professor. Então, conto com todos vocês. Não façam nada disso que eu contei. Isso tudo é besteira. Respeitem os professores, porque um nível da pátria se mede pela valorização que a gente faz os nossos professores. Gostaram do vídeo? Assistam nossas playlists. As playlists do História de Cego Responde, como é que eu fiquei cego, se cego vê tudo preto, essas coisas estão todas lá. Curta o canal, compartilhe, divulgue, porque Dia dos Professores é um dia muito importante para nós. Já deu parabéns ao seu professor? Hoje eu sei que vocês não tiveram aula, mas amanhã todo mundo dê parabéns ao seu professor. Valorize o seu professor, porque o professor o magistério, né, é uma das profissões mais bonitas que existe. Valeu? Professores igual eu tive, o Histórias de Cego nunca viu e nem eu. Valeu, o livro é nosso escudo!